Você conhece jogadores de futebol que foram pegos na mentira? Hoje traremos 6 que foram pegos no flagrante. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já deixa seu like e vamos pro vídeo. Bebeto começou a jogar futebol no Vitória no início da década de 80, mas foi no Flamengo que o jogador se tornou conhecido no cenário nacional. Bebeto defendeu o rubro-negro carioca entre 1983 e 1989, fez mais de 150 gols e se tornou ídolo. A relação torcida do Flamengo e Bebeto entra em atrito em janeiro de 89, quando o jogador inicia a negociação com o Vasco da Gama, tido pela maioria dos flamenguistas como seu maior rival. A questão é que quando Bebeto chegou no Vasco, ele declarou seu amor ao novo clube e ainda disse que desde criança era vascaíno. Mas quando estava no Flamengo, o jogador também falava a mesma coisa. Pelo Vasco, Bebeto ajudou na conquista do Brasileiro de 89. Em 92, Bebeto foi embora para a Espanha e jogou pelo Deportivo La Coruña. Bebeto ainda voltou ao Flamengo em 96 e em 2002 ele voltou pro Vasco de novo. Mas mentira tem perna curta, e em entrevista já aposentado, Bebeto voltou a declarar seu amor pelo Flamengo. Mas eu sou Flamengo, todo mundo sabe disso, né? Não tem jeito, Renato. Aí pesa muito mais forte. O Flamengo faz parte da minha vida. 8 anos no Flamengo, cara. O clube que eu mais joguei na minha vida, pô. Então, eu vou torcer sempre pelo Flamengo. Né? Ronaldinho Gaúcho, o Bruxo, foi revelado pelo Grêmio em 1998 e desde cedo já chamou a atenção de todo o Brasil e do mundo. No ano seguinte, ele já estava na seleção brasileira. O craque já demonstrava seu futebol diferenciado e em 99 deu show no Campeonato Gaúcho. Ajudou a equipe a ser campeã do estadual. Só que na comemoração do título estadual, no calor da emoção, Ronaldinho Gaúcho deu uma declaração que marcou a torcida do Grêmio e que vai ser lembrada pra sempre, olha só. Eu gosto tanto do Grêmio que se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Jogava de graça, Ronaldo? Sem dúvida, acho que eu jogo no Grêmio há mais de 10 anos, então não é dinheiro que vai me fazer dar alegria. Esse monte de torcida que vem aqui só me apoia, me levanta, então acho que o que vale é jogar por amor à camisa. A questão é que, já em 2001, em negociação complicada com o PSG, Ronaldinho não facilitou a vida do Grêmio e forçou a saída do clube gaúcho. A consequência disso é que o tricolor gaúcho não recebeu um centavo na saída imediata e o Grêmio e Ronaldinho tiveram que resolver a situação em batalhas judiciais. Situação essa que fez com que a estreia do Ronaldinho fosse adiada no PSG. Após meses de muita confusão, o Grêmio recebeu 4 milhões de euros de compensação, valor muito abaixo do que se esperava ter lucrado numa negociação por Ronaldinho Gaúcho, que futuramente foi vendido do PSG para o Barcelona pelo valor de 33 milhões de euros. O divórcio de R10 com o Grêmio ainda tem mais um capítulo, e esse é em 2011, quando o jogador resolveu voltar para o futebol brasileiro e levantou o interesse de Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Ronaldinho deu entrevista dizendo que por ele já estaria vestindo a camisa do Grêmio e iludiu a torcida do tricolor, que fez vigília para poder esperar o jogador e até festa no estádio foi preparada. Só que o jogador foi pego na mentira e a frase do ponto final entre o relacionamento de R10 com a torcida do Grêmio tem apenas 4 palavras: agora eu sou Mengão. E agora eu sou Mengão. Felipe era um meio-campo que no início da carreira jogava como lateral. Foi revelado pelo Vasco em 96 e no clube conquistou vários títulos, e o mais importante deles foi a Libertadores. O jogador sempre se identificou com o Cruz Maltino, que o fez aparecer no cenário do futebol e inclusive levou até para a seleção brasileira. Felipe declarou em entrevista que nunca usaria a camisa do maior rival do Vasco, o Flamengo, ainda mais na época de Eurico Miranda, onde os jogos entre Flamengo e Vasco eram considerados um campeonato à parte. Mas 2003 foi o ano em que Felipe foi pego na mentira. O jogador foi vendido pelo Vasco para o Galatasaray em 2002 e um ano depois chegou ao Flamengo. Felipe ganhou o Carioca em 2004 e encantou a torcida do Flamengo com seus dribles e passes que encantavam a torcida rubro-negra. O caso mais engraçado no nosso vídeo de hoje talvez seja esse, o de Somália. O ano era 2011 e, parafraseando a torcida do Alvinegro, existem coisas que só acontecem com o Botafogo. Foi um caso impensável que tomou conta de toda a mídia esportiva brasileira, quando Somália se atrasou para a reapresentação da equipe e, como argumento pelo atraso, o jogador declarou que sofreu um sequestro relâmpago na saída do prédio onde morava. Ele alegou que ficou mais de 2 horas sendo chantageado pelos assaltantes. Mas Somália foi pego na mentira e, quando os investigadores avaliaram seu carro e gravações de vídeo, as autoridades descobriram que o jogador havia mentido, pois os horários não batiam. Isso só seria possível se Somália estivesse no mesmo horário em 2 lugares. Situação difícil,
Logo de manhã acabei sendo abordado, mas passei esse susto. Acho que tudo que eu tinha para falar, eu falei com a delegada, a Juliana. Até agradecer ela pela compreensão. E passei momentos difíceis, assim, nervoso, né? Eu chorava, pensava muito na minha filha, mas já está superado aí. Acho que o mais importante o foco aqui é o Botafogo. O jogador foi multado pelo Botafogo e deve ter passado uma vergonha gigante. Que doideira foi essa, Somália? Paulo Guerreiro chegou ao Corinthians em 2012 e no mesmo ano fez o gol que deu o título mundial contra o Chelsea para o Corinthians. O jogador obviamente virou o ídolo da torcida e conforme o tempo passava, cada vez mais conquistava o coração da fiel torcida. Mas em 2015 as coisas ficaram meio estranhas entre a torcida e o jogador. O mês era janeiro e o Corinthians participava da Florida Cup, a famosa Copa Mickey. O contrato do peruano com o Corinthians iria se encerrar no meio do ano e as conversas para renovação já estavam adiantadas. Mas enquanto isso, times europeus e times brasileiros estavam de olho na situação do jogador com o Corinthians. Em entrevista, o peruano desconversou sobre uma proposta do Palmeiras e afirmou que no Brasil o único time que ele jogaria seria o Corinthians. O Palmeiras demonstrou interesse no seu futebol, o que você tem? Não, eu já falei um monte de vezes. O único time que eu jogaria aqui no Brasil é pelo Corinthians. Eu tô feliz aqui. O Corinthians foi eliminado pelo Guarani do Paraguai na Libertadores e Guerreiro foi mais um pego na mentira. Seus empresários anunciaram que o jogador não iria renovar seu contrato com o Corinthians, alegando que o clube e o jogador não chegaram a um acordo. Aí, meus amigos, menos de uma semana depois, Guerreiro era anunciado pelo time do Flamengo. No Flamengo, Paolo só ganhou um carioca e uma suspensão por doping que prejudicou e muito a carreira do jogador. Hoje Guerreiro está no Inter, mais um clube brasileiro. Pra quem falou que só vestiria a camisa do Corinthians, não sei não, hein, Guerreiro. Para fechar a nossa lista temos Pedro, revelado pelo Fluminense em 2016. O jogador já mostrava bom futebol e com a saída de Fred recebia mais oportunidades, mas ainda vivia com o status de reserva, pois o tricolor carioca trouxe Dourado e o jogador ficava na sombra do atacante. Com saída de Dourado, em 2018, Pedro enfim pôde mostrar o seu bom futebol. O jogador inclusive foi convocado para a seleção brasileira. Infelizmente ele sofreu uma lesão no joelho e teve que ser cortado. Pedro ficou mais de 8 meses sem jogar futebol. Em seu retorno, Pedro deu uma coletiva agradecendo a todos que o apoiaram e em entrevista ele foi perguntado se jogaria em outro clube no Brasil. O jogador respondeu que não e disse ainda que a torcida do Fluminense tinha sempre o apoiado e que ele queria ser ídolo do clube. A declaração animou o clube e deixou a torcida do Fluminense muito feliz. Mas o tempo passou e muitos clubes europeus se interessaram pelo jogador. E no Brasil, o novo milionário das Américas e rival do Fluminense também cresceu o olho sobre o jogador, o Flamengo. Mas a diretoria do Fluminense se recusou a negociar com seu maior rival e vendeu Pedro para a Fiorentina. Menos de 6 meses depois, Pedro volta ao futebol brasileiro e adivinhem para onde? Para o Flamengo. Ele falou que só jogaria no Fluminense, voltou para o Brasil, acertou o estado, só errou mesmo foi o clube. E você, conhece algum jogador que contou alguma mentirinha para agradar a torcida ou se livrar de algum problema? Se sim, deixa aqui nos comentários que faremos a parte 2 desse vídeo e com a ajuda de vocês. Meu nome é Alvin e já que você assistiu até aqui, deixe seu like e até a próxima.